Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Davi Herbelo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como escrever um livro. Este é um guia passo a passo para você entender todo o processo, como você vai planejar e estruturar o seu livro. Antes de mais nada, nos últimos 4 anos eu escrevi mais de 10 títulos em 4 idiomas. Eu trabalhei aí como copyright e como ghostwriter. Publiquei livros no formato e-book, impresso e audiobook. Atualmente, ando focando mais na parte de ghostwriter, ou seja, escrevendo para outros autores. Devido a isso, nesses últimos anos, eu adquiri aí um certo background em relação à parte escrita, pois eu tive que elaborar vários livros, muitos deles, às vezes, que eu não tinha conhecimento ou fundamentação para escrevê-lo, e eu tive que ler, às vezes, vários papers, às vezes papers até científicos, para ter um embasamento para que eu pudesse falar daquele tópico, que era um tópico que eu não dominava. Sendo assim, eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco dessa estrutura e desse planejamento de como você pode escrever o seu livro. É importante salientar que a minha especialidade é a escrita de livros de não ficção. Eu vou aumentar um pouco aqui para ficar um pouco mais compreensível. Então, o que é um livro de não ficção em resumo? Né? Livros de ficção eles são obras fundamentadas em fatos, informações e pessoas reais, com o objetivo de informar, educar e persuadir. Diferente de livros de não ficção, que está mais focado na parte imaginativa. Então vamos começar. Nessa fase, quando você vai começar a escrever o seu livro, é importante ter a clareza sobre o que você vai escrever. E por que está escrevendo e como planejar chegar até o fim da escrita. Porque começar, quando você tem o desejo de começar, às vezes demora muito para você começar. Depois, quando você começa, demora para te se desenvolver, se tu não tiver um planejamento. E alguns acabam nem finalizando, e outros fazem como eu já fiz, e muitos escritores já fizeram, de às vezes terminar uma obra, e por algum receio ou uma crença limitante, acaba não publicando. Então vamos começar pela primeira etapa. Etapa 1, determine o seu porquê. Qual é o propósito? Então, vou botar aqui. Qual é o propósito que te move? Todos nós vivemos por propósito. Então, se você está escrevendo, você tem um propósito pelo qual está escrevendo esse livro. É o que? Construir uma carreira sólida como escritor? Preservar e compartilhar a história da sua família? Ou talvez compartilhar alguma experiência de uma vivência que você teve? Eu escrevo livros nos segmentos de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal e marketing negócios, porque são áreas que eu tenho interesse e que eu tenho um certo envolvimento. Eu gosto de escrever sobre coisas que eu tenho vivência. Então, o meu segundo livro, que foi o meu primeiro livro impresso, que eu escrevi, se chama O Amor é como Cebola, subtítulo O Amor também é desenvolvimento pessoal. O que me moveu a escrever aquele título foi o meu porquê, era o que eu tive uma experiência espiritual e eu queria compartilhar ela, aquela era a forma que eu encontrei de dar vazão a essa experiência, né? Uma forma que eu tive de compartilhar um pouco daquilo com pessoas que tinham interesse em ouvir aquilo que eu estava falando. Depois eu escrevi um livro, o tempo, né? Eu escrevi um livro sobre autoestima, foi coisas que eu tive que aprender, habilidades sociais, e assim sucessivamente. Então, eu sempre tinha um objetivo, uma vivência, um objetivo, alguma coisa que eu queria compartilhar. E o livro era uma forma de eu compartilhar aquilo. Segunda etapa, escolha sua ideia de livro. Comece pela essência da sua obra. Qual é a ideia central? Todo livro, né, todo livro, toda história, toda narrativa, ela tem uma ideia central.
qual é a ideia central que vai movimentar o seu livro? Por exemplo, eu tenho um título chamado As Linguagens do Amor Divino. Qual é a ideia central? É compartilhar o que baseia isso, no que eu me baseio isso em falar e compartilhar esse conceito, né, essa ideia de quais são as linguagens no amor divino. Então, aquilo precisa de uma estrutura. Todo grande livro possui uma mensagem ou um tema que permeia aquela narrativa. Essa ideia central é, na verdade, a fonte que sustenta todo o seu texto. Ou seja, a ideia central, ela pode tornar o título, ou pode ser um subtítulo do seu livro, é aquilo que vai sustentar toda a tua narrativa. Segundo ponto, né, ainda dentro dessa etapa. O que você realmente quer comunicar ao seu leitor? Como eu citei anteriormente ali, nos títulos que eu citei, o que eu queria comunicar quando eu escrevi o livro Amor é como Cebola, eu queria comunicar a experiência espiritual que eu tive. E eu queria falar sobre as camadas. Quando eu falei ali o livro, a cebola, né, o amor é como cebola, a cebola é como uma ideia de camada. O ser humano ele nasce puro e virginal. E com o tempo, ele começa a receber camadas que esconde aquilo que ele realmente é. Então, esse era o conceito que eu queria passar. Era um conceito que eu queria comunicar. E para comunicar esse conceito, eu utilizei de vários tópicos relacionados ao amor. E é onde eu compartilhei a minha experiência, em algum ponto eu compartilhei uma experiência espiritual, ou seja, vai tendo uma história crescente até chegar no pico dela, no ápice dela, que é a experiência espiritual. O que faz desse projeto algo especial, né? Segundo ponto. O que faz desse projeto algo espiritual? Há um ponto aqui que é importante salientar. Nem todo mundo vai pela essa ótica pela essa questão de escrever um livro de não ficção, né? Tem pessoas que aqui vão vai entrar para o universo de romance, coletâneas de contos, ou um livro, ou até mesmo um livro infantil, né? Ou até uma ficção, até um livro de ficção científica. Apesar de a minha especialidade ser livros de não ficção, eu tenho interesse de um dia, de repente, escrever uma novel, ou escrever um romance, quem sabe, ou até mesmo um livro infantil, eu não descarto nenhuma dessas hipóteses. Então, segundo ponto, o que faz desse projeto algo especial? Ou seja, qual é o impacto ou valor que você deseja oferecer à sua escrita? Terceira etapa, crie um espaço em sua vida para este projeto. Esse é um dos pontos mais importantes, que eu julgo ser o mais importante. Por quê? Uma das maiores dores que eu vejo de todos os escritores, no geral, é não ter um tempo, e não criar um espaço para escrever. Eu passei por isso, tanto que um dos livros que é a minha inspiração é A Guerra da Arte, do Steve Pressfield, e foi o livro que inspirou um outro título que eu escrevi chamado A Guerra da Produtividade, porque todos nós, não generalizando, né? Mas normalmente a pessoa quando começa a escrever um livro, com o tempo ela começa a se distrair, é como se fosse um sentimento, como se fosse um processo de fuga, né? Um processo de fuga, é uma procrastinação. Pressfield fala que é um estado de resistência, né? Como se tivesse resistindo, tivesse algo antigo que faz que você se resista a ir de encontro àquele resultado, ter aquele resultado. A resistência é digamos que é uma forma de procrastinação. Porque você sempre. Por que a resistência? Por que a resistência é uma forma de procrastinação? Por que ela se diferencia da procrastinação? Porque a resistência ela faz com que você encontre subterfúgios para te deixar de fazer aquilo que você está fazendo e acaba indo fazendo outras coisas que não são tão importantes. Ou seja, o livro, aquele processo de escrita para ti é algo importante. Mas você deixa de fazer algo importante e busca fazer algo que você julga mais importante do que o livro. Na verdade, o livro é o mais importante
E tem uma outra coisa que é importante, mas você deixou aquilo que era mais importante do que fazer algo que você julgava importante. Você foi lavar uma louça, você foi estender uma cama, você... É incrível como por todo esse processo aconteceu comigo. E chegava a hora que eu ia sentar para escrever mais um capítulo do meu livro, e apareciam situações que eu acabava pulando primeiro. Então, esse é um processo de resistência. Você nunca faz a mais importante e deixa aqui para trocar por aquilo que é importante. Então, vamos lá. Quarta etapa. Esboça o seu livro. Aqui você vai pensar na estrutura do seu livro. Então, como que é uma estrutura de um livro? Como que é a estrutura de um livro? A estrutura base. A estrutura base. Um livro tem uma capa, uma contracapa, né? Uma folha de rosto, uma parte de agradecimentos, né? Ou dedicatório. Agradecimento pode ir no final, na verdade. Porque tu pode ter uma dedicatória. Uma dedicatória. Uma dedicatória. Agradecimentos. Até vou trazer um exemplo depois de dedicatória. Deixa eu ver aqui como é que vai. Isso vai trocar de página aqui. Trocou de página. Eu vou entrar aqui nos meus livros. Porque o livro O Amor é como Cebola. O Amor é como Cebola. Vamos aqui. Dentro do livro. Aqui nós temos aqui a estrutura do livro. E vamos aqui. Uma frasezinha que eu botei no início do livro, né? Tire o amor e a nossa terra se torna um túmulo. Né? Rhoda Byrne, a escritora que escreveu o livro O Segredo. Botei uma frase aqui de William Spade, mas aqui é dedicatória, que é o importante. Eu vou ler só um trecho da dedicatória. Dedico esse livro à minha mãe, pela glória da fonte, que tudo é. Ela já visitou 2 vezes os meus sonhos. Infelizmente, a minha rainha indiara não teve tempo neste mundo físico para ver a realização do sonho que um homem teve Deus de criança, que era o que? O sonho de escrever um livro. O menino Davi sentia orgulho ao imaginar que sua visão expressou-se no mundo físico. Também dedico aos meus irmãos, amigos e às mulheres com quem tive um relacionamento sólido e qualquer ser humano com quem tive alguma expressão de amor e carinho. Cada um de vocês contribuiu para uma experiência de amor nas mais diversas formas. Sei que vocês não faziam a mínima ideia até esse momento presente que experiencio cada gota de amor que me é compartilhada e lembro de cada uma com alegria na alma. É um trecho pequeno, não vou concluir tudo aqui. Mas é só a título de exemplo de uma dedicatória. Agradecimento, não me recordo se o Amor como Cebola tem agradecimento. Não lembro se o outro título botei agradecimento, mas fica aqui. Mas para a parte final, agradecimento. Ou até um pós-fácil também pode ser, pode ter. Introdução e sumário, né? A parte de início do livro, né? A introdução e o sumário. Referências ou biografia, se houver. Se é um livro de não ficção, provavelmente não vai ter uma chance de ter uma referência menor. Um livro, às vezes tu tem um livro biográfico, às vezes tu tem um livro que ele tem referência, porque às vezes foi baseado em pesquisa, você quer referenciar ali, ou livro técnico também, tu quer referenciar livro que tem característica científica, você quer referenciar as pessoas nas quais foram referência para descrever sobre aquele tópico. E esses são os elementos básicos, né? Porém, existem outros elementos que podem fazer parte de uma estrutura de um livro, né? Vou citar aqui, esses eram os principais. E aqui nós temos a quinta etapa. Vou dar um aumento aqui. Defina metas de escrita. Isso entra no tópico anterior que eu falei sobre... No outro tópico anterior sobre planejamento, se planejar e ter um tempo para escrever sobre aquele título, né? Você vai se sentar quantas vezes por dia para escrever. Quando eu escrevi meu primeiro livro, não só ele, mas nos meus primeiros 10 livros,
meus primeiros 10 títulos, né? Nem todos foram impressos, alguns ficaram só em formato e-book. Eu me sentava todos os dias. Depois, com o tempo, eu tive um bloqueio criativo em uma parte, que eu fui lidar com uma parte que era um pouco desafiadora para mim quando eu fui escrever, falar sobre sombra, né? Sobre efeito de sombra, ou projeção de sombra. Uma parte que me travou no livro, quando eu estava todo vapor escrevendo. Mas então você tem que ter metas claras, né? Todo dia sentar e escrever um pouquinho. Isso foi bom porque isso me ajudou depois, com o tempo, para fazer outras atividades, né? Eu me tornei um pouco mais, de certa forma, mais produtivo no que tange escrita. Etapa 6. Então temos aqui etapa 6. Comece a escrever seu primeiro rascunho. Aqui você vai iniciar o seu livro sem se julgar. Eu sei que algumas pessoas têm problemas de autoimagem, ou de acreditar pouco em si. Eu passei por isso no meu primeiro título. Não acreditava, ou me julgava um impostor para escrever sobre aquele tópico. Achei que eu precisava de ter vivências naquilo. Não tinha consciência de que uma pessoa poderia escrever livro. Na verdade, eu até tinha uma certa consciência de que você pode escrever um livro baseado em pesquisa, não tem problema nenhum você pesquisar, estudar um tópico e escrever sobre ele. Mas eu tinha uma crença limitante que me não permitiu que eu avançasse não avançasse naquela época. Então, aqui você vai iniciar, vai escrever seu primeiro rascunho sem se julgar. O que você pode ajustar depois e faz parte do processo. Sétima etapa. Sétima etapa nós temos aqui. Ó. Mantenha-se responsável com mini prazos. Esse é um ponto importante. Você tem que estabelecer seus mini prazos. Em tantas semanas eu quero terminar esse capítulo tal. Porque você vai fatiar ali a quantidade a quantidade que você vai escrever. Por exemplo, trazer aqui um fato interessante. Um livro, 100 páginas, tem uma média de 25 mil palavras. Quantas palavras você consegue escrever por dia? 2 mil palavras por dia? Aí você já tem uma noção de quanto que você consegue produzir. Quantas páginas vai ter o capítulo? 1000 palavras dá uma média de 3 a 4 páginas, mais ou menos. Então, a partir daí você já tem uma boa referência. Passo 8. Toque no livro diariamente. Aqui, mais uma vez, nós entramos na parte de produtividade, né? Um pouquinho todos os dias, como eu citei agora há pouco aqui, de você ter metas factíveis para você seguir. Nono passo, deixe as vozes na porta. Deixe as vozes na porta. Ou melhor, deixe as vozes. Deixe as vozes para trás. Por que deixar as vozes para trás? Essas vozes, elas normalmente são crenças ou coisas que as pessoas podem falar. Você diz, falando, então eu vou escrever um livro, a pessoa fala, por que tu vai escrever livro? Os escritores no Brasil morrem de fome, o livro não dá dinheiro. Tipo, as pessoas trazem todas as crenças delas, projetam as crenças limitantes delas. Elas nunca pesquisaram, elas não sabem nada sobre quanto um escritor ganha, não sabe nada de. Ela não tem dado nenhum sobre venda de livros e ela fala uma coisa ali que às vezes pode ser um golpe para uma pessoa, principalmente quando a pessoa tem uma crença limitante em si ou um problema de uma autoimagem lesado, alguma coisa assim. Então é importante que você deixe as vozes na porta, deixe as vozes para trás. Ao se sentar para escrever, é importante deixar para trás as vozes críticas e julgamentos, tá? Basicamente foi isso que eu falei. Então, não vou ser, não vou ser prolixo. Então, vamos para a 10ª. Trabalhe com leitores beta. Aqui nós estamos partindo do princípio que você já concluiu, você meio que já concluiu o seu livro, você já tem ali um esboço, um bom esboço dele ali, uma estrutura boa. Você precisa de um feedback, né? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas isso é uma estratégia muito boa para você ter o primeiro feedback aí do seu livro. Né? Ou você até ter
como é que se diz, provas sociais, né? As pessoas querem botar provas sociais do leitor na página de vendas, ou alguma coisa assim do tipo. Tu já teve alguém que leu e já deu aquele feedback, né? 1, 2, leitor beta. Eu nunca usei leitores beta, mas eu acho uma estratégia muito interessante e importante, principalmente se for uma pessoa que tem uma habilidade um pouco mais de um português mais rebuscado, né? O entendimento da língua mais rebuscado e tal, ela pode te dar uma análise melhor daquele capítulo, do trecho que você, de repente, não teve muita fé naquele trecho, você quer uma segunda visão. Então, leitores beta, eles são muito importantes para isso. E passo 12, revisar e editar. Aqui fica uma sugestão. A regra dos 7, 14 e 21. Depois que você concluir o seu livro, é importante que você não toque nele por uma semana, 2, ou até 3, para depois você ler e revisar, fazer uma releitura e revisar. Porque às vezes tu fica com o olhar viciado de tanto você escrever sobre um tópico, sobre um tema. Teu olhar fica viciado, é importante você dar um tempo, né? Dar um tempo naquela leitura. É até interessante que vai chegar um ponto, eu vou fazer um outro vídeo sobre produção de e-books, mais para frente. E normalmente o e-book a pessoa acaba fazendo tudo mais rápido, né? Claro, até de repente tu vai fazer uma quantidade de folhas menor e tal, mas isso não veio o caso. Né? Eu só me veio à mente por causa que tem esse conteúdo pronto para ser feito. Então, e aqui para finalizar, decida como você vai publicar. Como você publicará o seu livro? Você vai ser por meio de uma editora? Vai ser uma publicação independente? Vai ser uma publicação sob demanda? Então você vai ter que avaliar como vai ser essa publicação. Eu sugiro que se você não tiver recurso financeiro para publicar, sugira uma publicação on demand, né? Publicação sob demanda. Claro que você vai ter que aprender a fazer todo o processo de publicação, editar, você tem que dominar todo o processo. Né? Não vai dominar todo o processo, então... Mas pode ser uma forma mais acessível financeiramente, né? Principalmente se você não tem recursos. E para finalizar, por fim, contrate profissionais se for necessário. Quando eu escrevi o meu primeiro livro impresso, eu não tinha tanta confiança na minha habilidade de escrita. Claro que com os anos isso evolui, né? De tanto tu repetir, tu vai melhorando. Né? E é inevitável evoluir. Então eu contratei alguém para revisar. Eu não tinha recursos financeiros suficientes para isso, mas eu fiz trabalho extra, fiz trabalho extra não, trabalhei em freelance e tal, o dinheiro do meu freelance ia tudo pro bolso da minha revisora. Ela me cobrou na época R$ 1.000, foi um preço, até que foi um preço, valeu a pena aquele preço, né? Foi interessante eu trabalhar com alguma pessoa que dominava maior as ferramentas que eu estava utilizando, e me deu um feedback, me perguntava se para ver se aquele ficava, se fazia sentido a maneira como ela foi escrita, escrevia alguns tópicos, umas partes e tal. Então foi uma experiência bem interessante, apesar de ter, na época, ter doído no meu bolso. Claro que a estratégia do escritor beta, às vezes, pode fazer com que não seja necessário, mas eu julguei ser necessário porque era meu primeiro título. Eu queria eu queria que fosse uma boa, que eu tivesse um bom material em mãos. Então, eu acho que eu julguei que valeu a pena fazer aquele investimento. Para você que chegou até aqui, até o final desse vídeo, é a primeira vez que eu crio um vídeo nessa estrutura. Talvez eu vou repetir essa estrutura com alguns outros vídeos que eu vou escrever. Eu acho mais interessante do que usar slide. Fica muito melhor, muito mais fácil de explicar os tópicos. Então, vou deixar um convite para você aqui. Como você sabe, não sei qual o nível de consciência que você tem referente ao mercado literário. Então, eu quero te apresentar, quero te informar que você pode publicar o seu livro em mais de 140 países, em vários idiomas, cuidar do marketing, precificar, produzir os livros em formato áudio, e tudo isso sem depender de uma editora.
Então, se esse é seu primeiro livro que você planeja escrever, e você quer ter um olhar de um profissional, de alguém que tem experiência nesse mercado, tem vivência nesse mercado, eu vou deixar na descrição o link para a minha mentoria para escritores. Lá você também vai encontrar o link do workshop. No momento ele não tá à venda, né? Workshop Escritura 6D. Workshop Escritura 6D e a mentoria. E acho que vou deixar o link também do e-book, né? Chamado A Guerra dos Livros, onde eu compartilhei muitas das coisas que eu aprendi. Foi meu 10º título, né? Muitas das coisas que eu aprendi sobre o mercado literário. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até breve.